Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 2. Dando prosseguimento a esta nova série, nós continuaremos falando do capítulo 1 do Enchiridion de Epicteto, mais especificamente da porção final desse capítulo, seções 4 e 5. A tradução de que estamos fazendo uso é aquela que está em domínio público e foi feita pelos professores Aldo Dinucci e Alfredo Julian em 2012, publicada em 2012, que pode ser acessada por meio do site Internet Archive, archive.org. Então vou aqui compartilhar a minha tela para que nós possamos visualizar, né, esta obra e o trecho que será lido e discutido em instantes. Muito bem, temos aqui a versão de Dinucci e Julian do Manual de Epicteto no Internet Archive. Vamos retomar o texto do capítulo 1 e assim que entrarmos na porção que será discutida aqui, falaremos mais a respeito. Então, capítulo 1 do Manual de Epicteto. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. Lembra então que, se pensares livres as coisas escravas por natureza, e tuas as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outrem como o é de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja. De modo algum agirás constrangido, ninguém te causará dano, não terás inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo. E aqui a parte propriamente nova, né, que nos ocupa, a partir da seção 4, que diz o seguinte: então, almejando coisas de tamanha importância, lembra que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas, e por ora, deixes outras para depois. Mas se quiseres aquelas coisas e também ter cargos e ser rico, talvez não obtenhas estas duas últimas, por também buscar as primeiras, e absolutamente não atingirás aquelas coisas por meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Então, pratica dizer prontamente a toda representação bruta: és representação, e de modo algum és o que se afigura. Em seguida, examina-a e testa-a com essas mesmas regras que possuis. Em primeiro lugar, e principalmente, se é sobre coisas que são encargos nossos ou não. E caso esteja entre as coisas que não sejam encargos nossos, tenha a mão que nada é para mim. Muito bem. Nas sessões 1 a 3, como já vimos no vídeo anterior, nós temos a proposição daquilo que é chamado dicotomia do controle ou teorema ontológico, isto é, uma apresentação da realidade tal como ela se manifesta a todos os seres humanos e que permite que nós entendamos que existem coisas sob nosso poder, sob nosso controle, na esfera de nossa dependência, e coisas que não estão sob nosso poder, não estão sob nosso controle, estão fora da esfera da nossa dependência. E, segundo Epicteto, todo o pulo do gato, por assim dizer, consiste em se concentrar naquilo que efetivamente depende de nós.
De maneira sucinta, nós podemos dizer que o que depende de nós diz respeito à nossa vida interior. E o que não depende de nós é aquilo que é externo. É algo que Epicteto repetirá de maneiras as mais diversas possíveis ao longo da obra a ele atribuída. A obra que nós sabemos foi, na verdade, anotada, registrada por Flávio Arriano, um dos seus principais discípulos. Se você se concentrar, portanto, naquilo que efetivamente, enquanto ser humano, lhe compete, você será conduzido ou conduzida a um estado em que você não terá inimigos, né? Você não censurará ninguém, não lançará uma palavra agressiva contra ninguém, não vai cobiçar nada que esteja nas mãos de outra pessoa, não vai lançar uma maldição contra seres humanos ou contra deuses. Então você vai se encaminhar no caminho do sábio. Você vai trilhar esse caminho que, lá no fim, para aqueles que chegam, tem a sabedoria. Você vai se tornar um procopton, né? Alguém que caminha na direção da procopé, do progresso. Ok? Então esta é a ideia, fundamentalmente, das 3 primeiras sessões. E aqui nós temos Epicteto continuando, né, tirando as consequências daquilo que foi postulado nas primeiras sessões do Manual de Epicteto, enfim, deste capítulo 1. Nós vemos o verbo lembrar aí, né, memneson, que é usado ao longo destas sessões mais ao fim, e que apontam para uma realidade que eu já mencionei, a de que este manual não está voltado para alguém que não tenha intimidade, por assim dizer, com o pensamento de Epicteto. Quer dizer, é um manual para pessoas experimentadas, para pessoas que conhecem a filosofia de Epicteto, ou pelo menos conhecem a filosofia estoica, e há algum tempo já se medem com ela, já tentam colocá-la em prática. Então, esse lembrar-se é lembrar-se de coisas com as quais você já teve contato, é lembrar-se de um modo de pensar e de encarar a vida com o qual o indivíduo, né, o procopton, aquele que progride ou tenta progredir, com o qual ele já teve contato, para o qual ele já foi apresentado. Né? Então, almejando coisas de tamanha importância, lembra, olha aí, né? Você já viu isso, né? Você já foi apresentado a isso, né? Já houve discussões filosóficas nesse sentido. Né? Lembra, então tem presente isto no espírito, na mente, que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas. Então, você não vai se empenhar na direção desse estado de não reclamação, né? De maneira comedida, com mesura, com medida. Você vai se empenhar com grande entusiasmo, né? Com grande afinco. E isso implica que você abandone completamente algumas coisas, algumas expectativas com relação à vida, algumas buscas que tomam o seu tempo, que dividem o seu ser, por assim dizer. E por hora e por enquanto, deixes outras para depois. Então, veja, se o indivíduo efetivamente está no caminho do procopton, né, no caminho desse que progride na direção da areté, da excelência ou da virtude, né, como diziam outros estoicos, enfim, Epicteto também diz isso, mas se esse é o caminho, é necessário dedicar-se a ele de corpo e alma, né, não mais ou menos. Porque estar dividido entre uma coisa e outra fará o indivíduo não obter nem essas coisas que concentrar-se naquilo que depende de nós, nos encargos nossos, produzem, e nem fará o indivíduo obter favores, digamos assim, do mundo, né? Então, mas se quiseres aquelas coisas e também ter cargos e ser rico, então se você quiser se concentrar no que depende de você, né, e também quiser o que é exterior, também se dedicar ambiciosamente
a essas coisas exteriores, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que talvez você não obtenha essas duas últimas. Você não vai conseguir ter prestígio, ser rico, né? Enfim, ter aquilo que muitas pessoas tentam ter, talvez a maioria. E por também buscar as primeiras, né? E absolutamente não atingirá aquelas coisas por meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Quer dizer, você não vai obter nada, né? Nem uma excelência naquilo que é encargo seu, nem a obtenção de coisas que estão fora do seu controle, ontologicamente falando, e que podem ser retiradas, e se você tiver apego por elas, e tendo perdido essas coisas, isso acabará colocando você num estado de aflição, de preocupação, de miséria e grande tristeza mesmo. E estas coisas que são prometidas pela concentração naquilo que é encargo seu, né, são aquelas por meio das quais unicamente resultam a eleuteria, a liberdade, sobretudo entendida como liberdade interior, e a eudaimonia, felicidade, literalmente estar possuído por um bom daimon, por um bom espírito, por um bom Deus, por uma boa divindade. Né? Se você busca a liberdade e a felicidade, que andam de mãos juntas, segundo o estoicismo de Epicteto, é necessário que você compreenda de maneira profunda que buscar o que é encargo seu, concentrar-se nisso, implica deixar muita coisa de lado. Quer dizer o quê? Que o indivíduo que vai por esse caminho não pode ocasionalmente ter prestígio, ou ser rico, ou ter fama. Essas coisas podem acontecer, sim, claro, mas elas são, por assim dizer, circunstanciais, elas são dons da fortuna. São coisas que o destino nos dá, a divindade nos dá, né? Mas que podem ser retiradas. Né? Então, a ideia é que o indivíduo se comporte da mesma maneira tendo essas coisas ou perdendo essas coisas. Isto é a liberdade. E isto é a felicidade também. Então, o sujeito pode sim ser famoso, pode sim ser, enfim, alguém importante, pode sim ter proeminência, ter prestígio, etc, etc, mas ele tem que saber, e nisto consiste a liberdade, que estas coisas todas são exteriores, que estas coisas todas são circunstanciais, que estas coisas todas são dons da fortuna e podem lhe ser retiradas. Não são ele próprio. Né? Então ele precisa entender isso. Continua aqui. Então, pratica dizer prontamente a toda representação bruta, és uma representação e de modo algum a coisa que se apresenta. Portanto, uma vigilância interior com relação às representações ou fantasiae, que são o modo pelo qual nós temos contato com a realidade, é algo absolutamente essencial. Então, assim que aparece uma representação, assim que aparece um estímulo, não é o melhor termo, assim que aparece, enfim, algo no nosso olho mental, digamos assim, na nossa percepção interior, é necessário ter à mão, né, é necessário lembrar-se, é necessário ter à mão aquilo que uma filosofia como a estoica discute, né, e ver se aquilo, né, é coerente com a realidade ou não. E coerente com a realidade tem a ver com, justamente, a dicotomia do controle ou o teorema ontológico. Né? Então, em seguida, examine esta representação, alguma coisa que atinja você, e veja, testa com essas mesmas regras que possuis. Veja se esta representação tem a ver com o que é seu propriamente ou o que não é seu propriamente. E principalmente se é sobre coisas que são encargos nossos ou não. Então veja só, você está diante de uma grande oportunidade de emprego. Né? Então você vai nessa direção, ok? Isto para os estoicos é chamado de indiferente preferível, ok? Por quê? Facilita a sua vida, mas isso não diz nada com relação ao seu caráter, por assim dizer. Você ter ou não aquele emprego, você conseguir ou não o emprego que é dado por essa proposta,
não diz nada sobre o que você é interiormente, ok? Tá certo? Então, se você conseguir esse emprego, legal, mas se você não conseguir, também é algo que você deve aceitar, né? Não diz nada sobre o que você é, propriamente e interiormente, tá certo? Então, vem essa representação ligada a uma grande proposta de emprego. Você vai nessa direção, mas vai sabendo, né, que você pode ou não conseguir, e poder ou não conseguir não é algo totalmente na esfera do seu controle. Você pode ter todos os predicados para ocupar aquele cargo, por exemplo, aquela posição, mas o entrevistador não vai com a sua cara, por exemplo. Né? Ou você, no dia que vai fazer a entrevista, está um pouco doente, passa uma impressão de pouca energia para a pessoa que está entrevistando, e aquilo é o determinante para você não conseguir aquela vaga. Então veja, tudo isso está fora do nosso controle, fundamentalmente, ok? E tem a ver com esta deliberação interior, né, das representações, né, ou do pensamento em torno das representações. E caso esta representação esteja entre as coisas que não sejam encargos nossos, tem a mão que nada é para mim. É um caso extremo aí, né? É uma frase extrema que ele está usando para que você entenda que aquilo que não está sob seu controle completamente, ainda que lhe pareça desejável, né, não é algo sobre o qual a sua vida mais autêntica, interior, se constrói. Pode ser algo que torne a sua vida, sobretudo no seu aspecto mais exterior, mais fácil. Né? Mas se você não conseguir o emprego, por exemplo, no meu exemplo, isto não diz nada com relação àquilo que você vale interiormente, naquilo que você é de si para si. Então, este nada é para mim é um modo mais drástico, mais, enfim, extremado, de você entender que o que é externo, da mesma maneira como chega com facilidade, vai embora com facilidade. Ao passo que o seu mundo interior, a sua vida interior, são coisas que estão o tempo todo ali e com as quais você pode trabalhar. Então, eu creio que este primeiro capítulo do Manual de Epicteto possa ser explicado ou ilustrado em termos mais ou menos assim. Né? Então, o que ele está mostrando é que existem coisas sob nosso controle, e se nós nos concentrarmos neste caminho, obteremos um estado de despreocupação, um estado de não amargura, digamos assim, né? A tal da euroia, o bom fluir da existência, da vida, a liberdade, a felicidade, ok? E aquelas coisas que estão fora de nós, fora do nosso controle, se forem o nosso único foco, produzirão inevitavelmente um estado de amargura em algum momento, enfim, preocupação, no mínimo, né? Aflição, né? E mesmo um estado em que nós vamos sempre estar em guerra permanente com os outros, e mesmo nos sentindo pouco atendidos nas nossas necessidades interiores, e aí com toda a revolta, né, que isso traz, enfim. Me lembro de Albert Camus, que falava da revolta metafísica, né, enfim, que é a revolta contra o seu estado, né, propriamente. Esta revolta contra o seu estado, em termos epictetianos, tem a ver com você não entender qual é o seu domínio, qual é a sua província de ação, em que incide aquilo que você pode fazer, e confundir aquilo que é exterior, circunstancial, dado pela fortuna, com aquilo que lhe é próprio. Né? Então, é algo de que fala Epicteto, aqui no capítulo 1, e nós continuamos com a nossa leitura
no próximo vídeo. Eu me despeço de vocês, agradeço a atenção, um abraço, até mais. Tchau.